Fernando Figueiredo, finalmente voltei. Tudo bem? Tudo bem, Conrado? Você estava participando já nas segundas-feiras, né? Sim, estava com o Elmo. Elmo Lacerda. Mas seja bem-vindo, né? Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a você e ao pessoal que nos assiste, né? É mais uma vez uma satisfação estar aqui falando sobre engenharia. Satisfação é toda nossa. O pessoal andou cobrando as pirâmides do Egito. Se preocupa não que o Fernando vai falar sobre pirâmides do Egito. É que surgem alguns acontecimentos do cotidiano que a gente tem que colocar aqui. Por exemplo, está chovendo e nós estamos enfrentando aí situações bem complicadas, alagamento, falta de escoamento em algumas ruas, desabamento de teto, desabamento de estruturas de concreto, enfim. O que é que está acontecendo? E para falar sobre essas questões, ele é engenheiro civil e vai nos esclarecer. O que foi que faltou, por exemplo, em Cajazeiras? Está faltando planejamento? Você vê cenas no centro da cidade? Vamos começar logo pelo centro da cidade, pessoal? Vê aquele vídeo que eu mandei para você, Cauã? Ali aquela região, para mim é a que mais fica comprometida, Fernando, ali na região que vai da prefeitura até o vídeo aí, da prefeitura até mais ou menos a Telemar. Fica praticamente impossível de você transitar. Essa aí foi um dia de chuva que quase chegou a 100 milímetros. E você vê o problema aí do escoamento. Não tem para onde escorrer direito. Ô, Fernando, esse problema específico aí do centro da cidade é porque não está dando de conta, é um bueiro que chama ali, né? Isso. É porque é entupimento, é falta de planejamento. O que é que está acontecendo? Isso aí, se der uma chuva de 130, 150, leva o centro embora. Conrado, isso daí é um problema, para mim, duplamente qualificado, né? Porque enquanto cidadão, obviamente, é uma imagem muito triste. E enquanto engenheiro, também é uma imagem horrível, porque a gente debate isso diariamente na nossa área, né? Na área da construção civil. Então, aí é um problema que a maioria dos municípios brasileiros possuem, que é a falta de drenagem urbana. Infelizmente, é mais do que culpa política, não é culpa da própria sociedade que esse problema acontece, obviamente, quando há as fortes chuvas, né? Nesse exato momento, não só o Nordeste, não só Cajazeiras, mas o Brasil inteiro está praticamente de luto, justamente por problemas similares a esse. É o caso da região lá do litoral de São Paulo, litoral de Salvador, litoral do Rio de Janeiro, que a gente vive alertando, né? Quando essas fortes chuvas vêm, as cidades, como é o caso aí que vocês estão vendo do vídeo, a cidade de Cajazeiras não tem o suporte para fazer a drenagem pública e encaminhar para um lugar seguro. Esse encaminhamento dessas águas ocorre por meio dos córregos. Geralmente, esses córregos, a natureza já nos dá de presente, que foi onde a urbanização ocorreu. Só que, quando a gente começa a construir nossas cidades, né, nossos prédios, edifícios, aí começa o problema, porque a gente começa a construir, a gente faz essas urbanizações, esses prédios, em meio a essas áreas que eram naturalmente os córregos, o escoamento natural que existiam naquela região. Então, as cidades, os centros especificamente, os centros da cidade, eles são os primeiros a serem construídos. Os que mais sofrem também, isso, né? E eles geralmente são construídos, começam aquela fomentação da cidade perto desses córregos. É o caso aqui da nossa região, da nossa cidade, né? Citando esse exemplo de Cajazeiras, como é que se resolve? Tem como resolver isso daí? Tem sim. Agora, essa parte da engenharia, a gente chama de engenharia de desempenho, né? Ou diagnóstica. E é sempre mais caro resolver um problema já com a obra construída do que fazer novamente. Mas tem sim solução, você tem que investir pesado em drenagem urbana. E nós temos aqui em Cajazeiro o exemplo clássico disso, do erro que acontece no Brasil inteiro. Um erro, claro, obviamente, porque nós temos a cultura construtiva de não dar importância ao que está abaixo, né? Isso é um jargão que a gente tem na engenharia. E eu vou só citar o exemplo, que é justamente da pavimentação. As pessoas e, obviamente, os políticos, né, vão se importar com o que as pessoas querem. Então, as pessoas se importam mais com pavimentação, que é algo importante, claro, é uma área extremamente importante da engenharia, mas pulam a etapa de urbanização, que é o saneamento. A drenagem urbana que resolve esse tipo de problema de alagamento
e o saneamento de esgoto, né? A parte de esgoto público e urbano. Ô, Fernando, eu acho que existe um certo comodismo. Mas sempre, todas as gestões, falando em Cajazeiras, mas sempre aconteceu isso, não vai acontecer nada demais não. Com o passar do tempo, isso aí pode se agravar, pode trazer danos para a estrutura dos prédios e residências que estão nessa localidade? Traz sim, se agrava porque o desempenho, como eu havia dito, o desempenho das estruturas, das edificações, vai diminuindo com o passar do tempo. Então, você tem um edifício com desempenho menor e com essas chuvas incidindo de forma mais contundente. E aí, o que agrava também é justamente essa pavimentação que a gente chama de impermeabiliza. Ela impede que a água drene, que a água infiltre no solo, e aí ela tem que escorrer. E aí escorre de forma mais forte e vai infiltrar em locais que não deveria, que justamente nas fundações das edificações. Então, vou bater de novo nessa tecla que você pavimentar sem colocar asfalto em todas as ruas, sem antes fazer o saneamento básico, porque vai recair de novo, não só aqui em Cajazeiras, mas em qualquer lugar do Brasil e do mundo, vai chover, vai causar transtorno, porque a água tem que ir para algum lugar. Se você pega o pessoal mais antigo, né, que é quem serve de referência, mesmo que não estudou, eles tinham uma frase que funciona bem para essa situação. Ninguém impede o caminho das águas, né? Ela sempre vai escorrer pelo caminho mais fácil. Produção, veja a foto do desabamento aí também. Tem umas fotos que eu mandei aí no grupo. Vê a questão do desabamento do colégio do Colégio Dom Moisés Coelho, de uma parte do colégio. Isso aí aconteceu, isso aí é preocupante, que nesse período de chuva isso pode acontecer, ainda bem que não tinha alunos no colégio, né? Mas pode acontecer também questão de casas também. Isso. O que é que se deve fazer para evitar desabamentos como esses daí, o Fernando? E na nossa própria cidade temos, infelizmente, né, nós temos o triste caso que aconteceu, que foi o muro, né? Que caiu lá. E realmente o desempenho das edificações, eles vão caindo com o passar do tempo. Uma edificação é igual a qualquer outro objeto, né? Você tem um carro, esse carro com 5, com 10 anos, ele vai diminuindo o desempenho e precisa de quê? O que é que você faz para conservar um carro com 20 anos? Manutenção. Você tem uma manutenção mais recorrente. Então, ao invés de fazer de 6 em 6 meses, você diminui essa manutenção. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente faz um processo reverso. Parece que quanto mais antigo o imóvel menos revisão, menos manutenção se faz naquele imóvel. Mas uma casa, e aí serve até de alerta para o pessoal que nos assiste, uma casa, um imóvel, uma edificação, ela precisa de manutenção regularmente. Então, todos os anos, de 6 em 6 meses, vocês que têm essas propriedades, têm que fazer a manutenção, em específico para os prédios antigos, né? Porque... No centro, principalmente, tem muito prédio antigo. Isso. E aí, os mais antigos ainda, né, que antes do concreto armado, que é a parte de aço e de concreto se popularizar, essas edificações eram feitas com outras técnicas construtivas, né, sem o uso de concreto armado. Então, a estrutura dependia do tijolo, que é um tijolo maciço, né, que é muito antigo e vai se deteriorando com o tempo. Então, é pior ainda a situação. Tijolo antigo, isso quando molha, se pesava 10 quilos, pesa 30, né? Exatamente. É preocupante isso. Nós estamos. O assunto é muito intrigante, a gente vai conversando, né? Mas eu quero lançar um desafio para você agora. Um dia a gente chega nas Piranhas, não se preocupe não, viu? Mercado Público Central de Cajazeiras. Vamos falar sobre ele? Sim, na próxima segunda-feira? E recai exatamente o que a gente está discutindo aqui, né? São obras que têm que ser conservadas. Você não simplesmente acaba com um prédio que faz parte, que compõe a história do município, né? Então, como é que se mantém um edifício desse? Com manutenção corretiva. A exemplo das igrejas, né, que temos aqui, dos mercados públicos e das obras antigas. Você vê que há uns anos atrás caiu uma torre da igreja Matriz lá em Sousa também, sim, né? Você lembra do caso, né? Por conta justamente das fortes chuvas. Inclusive, esse é um ponto bom de se tocar, que é as nossas chuvas aqui no sertão. Porque muita gente analisa e diz que o sertão não chove, né? Que o sertão não tem água, desculpem. Mas isso não existe, isso é uma notícia falsa, né? É um fake news. Exatamente. Aqui acontece um efeito peculiar, né, que nós temos aqui no sertão do Nordeste, especificamente, é que nós temos uma grande quantidade de água. Inclusive, nós temos mais água do que muitas regiões do Sul e do Sudeste. O que é que acontece? Essa água é concentrada. Ela tem muita água em um curto intervalo de tempo. Então, o problema a ser solucionado aqui
por nós do sertão é justamente conservar. É por isso que aqui no Nordeste tem muitas barragens, né? Os açudes que a gente chama, as represas, porque uma das formas de solucionar esses problemas da seca no Nordeste é justamente conservar essa água que chove ali entre 1 a 3 meses no ano para que ela perdure o ano inteiro, né? Eu tenho 2 desafios. O mercado público central para avaliar a estrutura dele e eu acho também da competência da engenharia civil, aquele projeto que o prefeito de João Pessoa está querendo fazer, né? Ali na Orla Marítima. Você está por dentro, né? Sim, sim. É da competência também da engenharia civil? Sim, engenharia civil. Vamos falar sobre ele também? Vamos. Inclusive é um absurdo, né? De antemão é um absurdo por conta das questões ambientais, né? Lá em Cabo Branco, onde tem essa estrutura de contenção, próximo, a menos de 1 quilômetro, tem um dos maiores símbolos da Paraíba, né? Que é as piscinas naturais de Seixas. E aí, como é que vai ficar? Acho que é um tiro nem no pé, na cabeça que esse solucionário dá com isso daí. Exatamente. Ganha, agora cabe falar, não é que também tem que ser uma crítica ponderada, né? Uma crítica analítica da Constituição Civil. Por quê? Porque no Brasil e no mundo inteiro se trabalha com expansão de áreas marítimas, com expansão de praia. Copacabana, a praia de Iracema, de Fortaleza. Então, a gente muitas vezes elogia a beleza daquelas praias, vai lá, visita, elogia em outro estado, mas tem que saber que aquilo foi um processo de engenharia de expansão, um processo artificial. Então, quando você vai lá em Fortaleza ver a praia de Iracema, foi um processo artificial de expansão marítima em Recife. E foi feito todo o estudo, né? De impacto ambiental e tudo mais, né? E tem. Toda obra de engenharia é intrínseca ao impacto ambiental. O que você faz é analisar os benefícios e os malefícios que esse impacto vai ter. Fernando, obrigado. Próxima segunda-feira você volta aqui às 17 horas com a gente. Seu canal continua lá no YouTube? Continua sim. Toda semana tem vídeo novo sobre as obras e as histórias de engenharia. É canal do Fernando Figueiredo. Você acessa aí no YouTube e me encontra. Além disso, tem um Instagram. Meu Instagram é meu nome, né? Fernando Figueiredos, com S no final.